todos. Frio de junho, né? Gente aqui dentro, que vai ter uma palestra muito especial, né? Mais um evento do Luz no Campus. A gente fica feliz também por ter bastante gente assistindo e interessado no assunto, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco. A doutora Ana Clélia vai falar sobre câncer e homeopatia. A doutora Ana Clélia, ela é médica, pediatra, clínica geral há 32 anos. É homeopata com pós-graduação em homeopatia unicista, pluralista e complexista. Pós-graduação também em medicina tradicional chinesa e acupuntura, e também na linha de terapia chinesa, fitoterapia chinesa. Também realizou cursos em fitoterapia brasileira e trabalha com imunoterapia homeopática para câncer, AIDS, hepatite C, doenças autoimunes desde 1998. Ela faz parte de um grupo de biólogos, farmacêuticos e médicos da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que desenvolve pesquisas sobre a ação dos medicamentos homeopáticos nas doenças crônicas. Ela é também, além de tudo, radialista há 18 anos, apresentando o programa semanal Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito, na Rádio Mundial de São Paulo. Então, eu gostaria de chamar a doutora Ana Clélia para fazer a sua apresentação. Obrigado. Alô? Deixa eu olhar vocês, porque precisa do óculos. Não é a primeira vez que eu estou apresentando essa palestra, mas parece que é. Dá um friozinho na barriga, né? Como é que pode, né, a homeopatia tratar o câncer? Em 2006, eu apresentei um projeto para o Hospital do Câncer. Na época, minha mãe estava com câncer de pulmão. E a gente já estava trabalhando com imunomoduladores homeopáticos na resposta para o câncer. Eles levaram um ano para me responder que não era ético apresentar medicamento homeopático para tratamento do câncer. Câncer é um assunto antigo. Desde quando se fala de câncer? Desde 2.500 anos antes de Cristo. Nos papiros do Egito, já se descrevia uma pessoa que tinha um tumor, alguma coisa volumosa no tórax, e que não se tinha nada para fazer. Na Idade Média, já se procurava respostas para os tumores. E vinha uma coleção de pensamentos. Existia uma bile negra, Galeno falava da bile negra. Depois Vesalius, que quis homenagear Galeno, procurou essa bile negra no corpo dos pacientes, dos pacientes mortos, nunca achou a tal da bile negra. Na Idade Média, eles fizeram a primeira mastectomia, sabe de que jeito? Queimando o tumor com ácido, fogo e enfaixando a mama com tiras de couro, porque eles acreditavam que apertando não espalhava o tumor. No século XIX, eles começaram a fazer as primeiras mastectomias radicais. Halsted fez a primeira mastectomia, onde já tirava a mama, todo o músculo e todo o sistema ganglionar. Nos anos 80 ainda se fazia a cirurgia de Halsted. Então, se procura o tempo todo, estamos procurando soluções para o câncer. A primeira quimioterapia aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Conta-se que navios americanos na costa da Itália tinham bombas com gás mostarda. Esse navio americano foi bombardeado pelos italianos, explodiu e saiu uma fumaça amarela que invadiu a cidade de Bari. E muitas pessoas morreram queimadas e as que sobreviveram desenvolveram leucemia.
Existia uma destruição da medula óssea. A partir dessa experiência, começou a se desenvolver os primeiros quimioterápicos resultantes do gás mostarda. Em 1945, Faber, que foi um grande pesquisador de câncer, um médico americano, ele começou a desenvolver uma quimioterapia a partir de ácido fólico, uma modificação de ácido fólico. E aí sucessivamente. Então, existe uma biografia do câncer. É muito bonito até o livro. Bom, o que eu vou falar? Vou falar de homeopatia e câncer, mas vou falar das causas do câncer, de tudo que a gente tem pensado, do porquê que tem tanto câncer hoje em dia, né? E será que nós não podemos fazer alguma coisa para evitá-lo? Através da alimentação, através do estímulo do sistema de defesa imunológico. E muito se pesquisa sobre quimioterapias, vacinas, né? Cirurgias. Então, a medicina moderna só se tornará verdadeiramente científica quando os médicos e seus pacientes tiverem aprendido a tirar partido das forças do corpo e do espírito que agem através do poder da cura da natureza. Professor René Dubos, da Universidade de Rockefeller, Nova York, descobridor do primeiro antibiótico em 1939, e ele iniciou a primeira cúpula da Terra das Nações Unidas em 1972 com essa frase. Aqui vocês já devem conhecer, é um esqueminha bem básico da onde começa a formação do corpo, a partir do átomo de oxigênio e hidrogênio, forma a molécula de água, proteínas, as organelas celulares, depois as células, nesse caso uma célula óssea, o tecido, o órgão e o esqueleto aqui. Então é assim que as coisas acontecem. Aqui é um esqueminha bem básico do que acontece no DNA. Então, aqui tem uma hélice de DNA, você tem oncogenes, ativação de oncogenes e inativação de genes que suprimem o oncogene. Então, você sempre tem, todos nós temos provavelmente oncogenes, só que nós temos paralelo ao oncogene, um gene que suprime a atividade do oncogene. Quando esse gene cai, o oncogene prevalece e você pode fazer a mutação do DNA. Transformação da célula, então ela vai se desenvolvendo, ela vai se multiplicando, vai progredindo, vai se desdiferenciando, perde a função. Então, se era uma célula de ovário, inicialmente, ela deixa de ser uma célula natural do ovário e começa a ser uma célula diferente. Ela tem uma necessidade de se multiplicar e muito rapidamente. E ela vai se diferenciando e vai invadindo muitas vezes o tecido ao redor e vai dando a possibilidade de metástases quando ela entra dentro da corrente sanguínea. Para vocês terem uma ideia, só no grupo classe média alta no Brasil em 2014 morreram 1.318.000 pessoas com câncer. Só classe média alta. Não está se contabilizando a classe baixa, porque muitas vezes a pessoa nem sabe que tem câncer, morre sem tratamento. Homens, qual é o perfil de mortalidade por câncer? Homem, a maior parte próstata, depois pulmão, traqueia, brônquio, estômago, intestino, esôfago. Mulheres, mama, brônquio, olha lá a mulher fumando, cólon reto, cérvix uterino, colo de útero, estômago e os outros, né, que aqui inclui as leucemias, os linfomas, etc, etc. Então aqui é perfil de mortalidade, aqui é perfil de incidência, continua sendo no homem próstata, disparado, e na mulher mama, disparado. Depois pulmão no homem, intestino, estômago, esôfago, depois colo de útero, ainda existe muita mulher que não faz Papa Nicolau. E aqui a gente tem incidência cada vez maior do HPV,
do papiloma vírus humano, provocando o câncer de colo de útero. Intestino, pulmão e tireoide. Então, os fatores de risco de natureza ambiental. Então, a maioria dos casos de câncer, cerca de 80%, está relacionado ao meio ambiente. Aí vem a qualidade de vida, o estilo de vida, os hábitos, como tabagismo, álcool, hábitos alimentares, obesidade, inatividade física e os hábitos sexuais levando ao vírus do HPV, HIV, vírus da hepatite B, C, fatores ocupacionais, exposição a substâncias cancerígenas, muitas vezes no trabalho, e as radiações ultravioletas, no caso do melanoma. Hereditariedade. São raros os casos de cânceres que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético exercer um importante papel na oncogênese. Então, não é é lógico, se você tem a mãe, a avó, a tia, a prima com câncer de mama, você tem que fazer a mamografia regularmente, muitas vezes, sempre hoje em dia, mamografia com ultrassom de mama, mas não quer dizer necessariamente que você vai ter. Você tem que prevenir. A prevenção ainda é a melhor atitude a ser tomada na prevenção do câncer, né? É fazer os exames. Mas não garante que você vai ter. Alguns tipos de câncer, como mama, estômago e intestino, parecem ter um forte componente familiar, embora não se possa afastar a hipótese de exposição dos membros da família a uma mesma causa. Então, todo mundo tem o mesmo hábito alimentar, acaba desenvolvendo aquele mesmo tipo de câncer, por exemplo. Agora eu vou falar bastante disso. Fatores emocionais. Todo mundo sabe, desde a época do Galeno, ele já dizia que os fatores emocionais interferiam no câncer. Fatores emocionais. Existe esse, não sei se vocês já conhecem, Rick Hammer, da Nova Medicina Germânica. Ele é nascido na Frisia, ele é vivo, nasceu em 1935, é médico, físico, teólogo. Em 1978, o Dr. Hammer perdeu o filho de 18 anos. Eles estavam num barco no Mediterrâneo, num iate. Era um grupo de médicos comemorando um evento nesse iate. O Dr. Hammer levou o filho. Esse filho foi dormir numa beliche embaixo. Num outro iate, um príncipe italiano, drogado, alcoolizado, cismou que o iate do Dr. Hammer estava perseguindo o iate dele, ele sacou a metralhadora do segurança, metralhou o iate e matou o filho do Dr. Hammer no beliche, no subsolo do iate. Foi um trauma muito grande. Um ano depois, o Dr. Hammer desenvolveu câncer de testículo e a esposa câncer de ovário. Como ele era médico, ele começou a querer relacionar. Ele era da clínica oncológica de uma universidade no norte da Alemanha. E ele começou a relacionar fatores emocionais com a aquisição do câncer. Então ele começou a visitar as enfermarias e perguntar se havia tido algum trauma emocional que tenha levado ao câncer. E todos os pacientes, sem exceção, lembravam de algum trauma. E aí ele começa a elaborar, a partir de 81 até 95, 5 leis emocionais sobre o câncer. O que ele fala? Que o conteúdo do conflito e como ele é experimentado vai determinar se causará um processo de adoecimento cancerígeno ou câncer equivalente. Então ele diz o seguinte, que no momento do trauma, esse trauma, como foi, quando foi, como viveu, sentiu, pensou naquele momento. E esse momento tem dia, hora e lugar. É uma experiência dramática, aguda. A pessoa sabe, naquele momento houve um trauma. Aquele trauma levou a um conflito pós-traumático, onde desestabilizou todo o sistema nervoso autônomo, simpático principalmente. No
momento do trauma, desenha-se no cérebro um anel concêntrico, que ele chamava de anel de Hammer, um anel de estressamento. Está aqui. No instante do trauma, desenha-se no cérebro círculos concêntricos nos lugares equivalentes aos órgãos que serão afetados futuramente. Se nós fizermos uma ressonância magnética de crânio de forma oblíqua, muitas vezes nós achávamos, no consultório, olhando as chapas, que era artefato de técnica, erro de revelação. Hoje a gente sabe que não é, né? Que cada trauma que nós temos, que são traumas profundos e que nós não resolvemos rápido, vai marcar no nosso cérebro um anel concêntrico. Isso vai ficar contigo até o dia da sua morte. Se aquilo vai se tornar uma doença crônica ou um câncer, vai depender de quanto tempo você vai levar para resolver o trauma. Segundo o Hammer, se você levar mais de 9 meses, você vai ter grandes chances de desenvolver uma doença crônica. Existe um deslocamento de neurônios aqui. E pode ser em qualquer outra parte do crânio. O grau de manifestação da doença depende da massa da lesão no órgão, do tamanho do foco no encéfalo e da duração do conflito, que será tanto pior quanto passar de 9 meses. Então, aqui é interessante o seguinte: você vem na sua vida em eutonia, então a tua vida está normal, você tem saúde, você está andando, está feliz da vida. Você recebe um trauma, que ele chama de DHS. O trauma leva a um período de conflito pós-traumático, onde você tem a simpaticotonia permanente, que é a fase ativa do conflito. Aqui a adrenalina está alta. Então, se você está com a adrenalina alta, você acorda de madrugada, pensa naquilo, você tem taquicardia, as mãos são frias. E isso pode levar meses. Quer ver um exemplo? Você passa o ano todo trabalhando, estuda, trabalha, no final do ano você recebe férias e entrega o teu TCC aqui na faculdade, e aí você vai tirar férias. Mas aí você não tira, você fica com uma gripe, febre de 39 graus, se joga na cama. Exatamente esse mecanismo. Enquanto você está no conflito, você está produzindo adrenalina, você está protegida. Teu sistema imunológico está reagindo. Na hora que você relaxa, a adrenalina cai e você entra na segunda fase, onde o conflito já foi resolvido. Então, por exemplo, se esse período aqui levar mais de 9 meses, segundo as pesquisas do Dr. Hammer, 9 meses, 1 ano, 2 anos, quer dizer, você está vivenciando esse conflito permanente, a adrenalina está a 1000, aqui não aparece o câncer, vai aparecer depois que o conflito se resolveu. Ou porque você resolveu, ou porque aquilo passou o tempo, aquilo já não tem mais importância para você, aí sim, você vai passar por uma fase de vagotonia permanente, uma fase exudativa, de repente você faz um pico que ele chama de pico epileptoide, que não quer dizer epilepsia necessariamente. Nesse pico epileptoide você revive o trauma só 24 horas e depois cai o cortisol, cai a imunidade e aí você vai sangrar um tumor, a mulher passa a mão na mama, sente alguma coisa, aí o paciente vai procurar um médico. O que o Dr. Hammer defende? Que nós, médicos, deveríamos ficar de olho aqui, em todos os nossos pacientes. Se existiu um trauma, que tempo durou esse trauma? Porque esse conflito pós-traumático, ele vai durar, vamos supor, 1 ano. Depois de 1 ano, na segunda fase pós-conflito, vai durar mais 1 ano. E no meio desse 1 ano, ele tem um pico epileptoide, que segundo o Dr. Hammer, nós deveríamos já sacar, internar e dar 24 horas de corticoide. É isso a opinião dele. Super difícil, né? Porque quando o paciente chega no consultório, ele já está doente. Ele já passou dessa fase. Ele pode estar nessa fase cicatricial. Porque o que o Dr. Hammer diz? Que quando desce do pico epileptoide, a pessoa vai ter um processo bacteriano, viral,
ou fúngico, que é a cicatrização do tumor. E ele chega a ser radical em dizer que não é para fazer quimioterapia, radioterapia, o que é difícil, né? Que deveríamos identificar esse processo cicatricial e deixar que a natureza cure através de medicinas vibracionais, seja homeopatia, reiki, acupuntura, enfim. É difícil, né? Imagina nós, médicos, sentados no consultório e dizer para um paciente, não, você não vai fazer, nem é isso que eu acredito, porque eu acredito na medicina integrativa, né? Eu acho que a medicina do futuro tem que ser integrativa, juntar a tecnologia atual, que é inegável, não é? Os tratamentos que vêm sendo desenvolvidos para o câncer, mas junto com a medicina natural, voltar às origens também, para poder trabalhar o que eu vou mostrar para vocês, que é o sistema imunológico. Eu acredito que o câncer, futuramente, vai ser a cura através da genética e da imunidade. Eu não acredito, sinceramente, que cada vez a gente vai ter que ficar buscando cada vez mais drogas e drogas e drogas, que é difícil, né? Até hoje, desde do gás mostarda até hoje, as drogas do câncer são bem invasivas, né? Então, quando você faz um tratamento com vacina, com um sistema imunológico ativando, você consegue levar um paciente a mais tempo usando químio, com menos efeitos colaterais. Então, a primeira fase do conflito ativo gera esses sintomas do sistema nervoso simpático. Vasoconstrição, então a pessoa tem taquicardia, pressão alta, pele fria, extremidades frias, preocupação constante com o conflito, só fica pensando naquilo, o olhar fixo, perde o apetite, emagrece, insônia. E tem uma característica especial de despertar às 3 horas da manhã e ficar pensando naquele problema. É sintoma de luta e fuga. Então é um leão correndo atrás de você. O leão está correndo atrás de você. E você correndo do leão, adrenalina 1000. Você correndo e o leão atrás. E você não sabe o que faz com aquilo. E o que é pior, vive aquilo aqui dentro sozinho, sem falar, sem compartilhar, sem desabafar, sem falar. A segunda fase, o conflito foi resolvido e aí você tem a fase quente, que é do sistema nervoso parasimpático, né? Prevalece a vagotonia. E aí as extremidades esquentam, retorna o apetite, regulariza a pressão arterial. Aqui você pode ter febre, dificuldade para dormir até às 3 da manhã ou ter sonolência em excesso até durante o dia. Tem transpiração intensa, fraqueza, o pensamento compulsivo não está mais presente. Aí o paciente relaxa, aí ele adoece. Aí ele adoece, quando ele relaxa. Aqui, lá no cérebro, existe um edema naquela foto que eu mostrei da ressonância, aquele foco cerebral fica edemaciado porque ao mesmo tempo os túbulos coletores renais ficam com edema intenso. Isso retém líquido. E é em geral aqui que o paciente se sente mal, procura o médico. E depois dessa crise aguda, onde ele procura o médico por um sangramento vaginal, anal, um tumor, e aqui, logo em seguida, aparece uma infecção. Isso é muito comum. Quando o paciente toma quimioterapia, os leucócitos, os glóbulos brancos caem. Tem até aquela injeçãozinha granuloquímica que o oncologista aplica para aumentar. Só que muitas vezes o paciente tem leucócito alto, glóbulo branco alto, e mesmo assim desenvolve uma infecção. E não é por baixa de imunidade. Então, o Dr. Hammer fala que essa infecção, ela é natural do corpo. É como se a bactéria, ou o vírus, ou o fungo viesse para recuperar aquele tecido que foi lesado pelo câncer. Vai fazer uma cicatrização. E aí ele fala um pouco da crise epileptóide, que é na metade da segunda fase. Então o paciente revive o trauma psiquicamente. E isto leva às alterações
Dos hormônios, da tireoide, da tiroxina, ACTH, da adrenal, cortisol, adrenalina, eles se elevam em 24 horas agudamente. A fase é de muita diurese, o intestino fica com o ilho paralítico completamente preso, distende o abdômen, muita dor, e pode ocorrer aqui o quê? Se não o câncer, um infarto, um derrame, um AVC, uma crise forte de enxaqueca, ou se for um tumor, o carcinoma se manifesta no intestino por sangramento, pode haver uma hemiplegia, quer dizer, uma paralisação de um dos lados do corpo, uma crise aguda de asma, um descolamento de retina, perda de consciência e até uma crise tônico-clônica, uma crise convulsiva. Após a crise epileptóide, o organismo volta a ficar quente, a digestão começa a melhorar, a eliminação do sangue e água vai diminuindo gradualmente e recupera-se o tecido necrosado ou ulcerado no órgão XYZ. Quero falar um pouco. Vocês têm um corte, as estratégias de resolução. Você tem aqui um corte sagital, lateral do cérebro, o tronco cerebral, cerebelo, substância branca, córtex cerebral, onde você tem lobo frontal, parietal, temporal. Cada parte dessa amarelinha é derivado do folheto embriológico, lembra da embriologia? Do folheto endodérmico. Quando a pessoa passa pelo trauma, revive o trauma, passa do pico epileptóide, vai fazer a cicatrização, se ela tiver um problema num órgão derivado do tecido endodérmico, ela vai resolver isso com uma infecção por fungo, bactéria, por micobactéria tuberculose. Se ela tiver um órgão derivado do mesodermo, cerebelo, substâncias e tal, aqui o anel de estressamento está nessa região, ela vai ter uma resolução daquilo por micobactéria tuberculose ou bactérias comuns. E se ela tiver na parte mais nobre, né, derivada do ectoderma, ela vai ter uma infecção viral ou bacteriana. Vou explicar melhor isso. Aqui é importantíssimo isso. E isso, quando eu fiz esse curso, quem dá esse curso no Brasil de Nova Medicina Germânica é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, a Eleanora Luzes. Ela é a única no Brasil que dá esse curso. E é um curso que eu fiz esse curso em 2007. Ela veio a São Paulo, ela quase nunca veio a São Paulo. E me impressionou muito, porque desde aquela época, quando é que começou a história, a minha paixão pelo câncer, que hoje é a minha paixão? Em 1998, eu tinha 4 pacientes com câncer no consultório, eu já era homeopata, e eu me achava muito incompetente, né? Os homeopatas conhecem carcinosino, cifilino, alguns medicamentos que, na minha opinião, não resolviam nada, e eu me achava bastante frustrada. E aí, em outubro de 98, eu li na revista Isto É, a página da Isto É, de capa, era sobre um medicamento homeopático que estava vindo da Argentina para o Brasil, para dentro da Universidade Federal do Paraná, estava sendo pesquisado o mecanismo de ação, e essa bióloga, a doutora Dorli de Freitas Buch, já estava descobrindo o mecanismo de ação e estava colocando aquilo naquela entrevista. Foi aí que eu entrei em contato, acabei indo para o Paraná, visitei o laboratório e fiquei muito impressionada com o que eu vi. Ela pingava medicamento homeopático nas células dos glóbulos dos macrófagos e uma série de trabalhos, e aquilo ficava estimulado. Eu vou mostrar para vocês o estímulo de macrófago, e os pacientes apresentavam melhor. Na época não eram pacientes, eram os ratinhos do laboratório. Eu voltei para São Paulo. Na época tinham dois ou três médicos que tinham em BH, eu em São Paulo, um em Campinas e em Curitiba uns 2. Nós conversamos num jantar no hotel, eu fiquei com aquilo, chamei os meus 4 pacientes em São Paulo com câncer e falei, olha, é o seguinte,
eu não sei se vai dar certo. O que eu vi me impressionou. Mas como é homeopatia, e eu estou te acompanhando, você topa? Fiz uma reunião com os 4 pacientes, todos eles toparam. Comecei a medicá-los e fiquei muito impressionada. Eles começaram a melhorar, eles tinham menos efeitos colaterais da químio, os tumores começaram, alguns a diminuir, outros a calcificar, e aí não parei mais. Isso em 98. Quando foi em 2002, teve uma reunião, acho que em Campinas, né? Teve um simpósio desse assunto, e nós fomos jantar no hotel. Nós éramos em 5 ou 6 médicos, a doutora Dorli, e nós tivemos a ideia de usar no HIV. Poxa, mas se isso aumenta linfócito CD4, isso deve dar muito certo no HIV, porque exatamente o vírus ataca o linfócito para fazer a multiplicação. Vamos tentar usar? E qual não foi a nossa surpresa? Que foi muito melhor do que o resultado que a gente tinha com câncer. Um pouco mais para frente, já em 2004, 2005, eu disse para a doutora Dorli, esse remédio para de fazer efeito em algum momento. Tem paciente que vai embora, mas tem paciente que a gente não consegue melhorar. O hemograma não melhora o número de monócitos do hemograma. Vamos começar a testar outros medicamentos. Começamos a trocar ideias e ela começou, de 2004 até 2008, 2009, testar mais medicamentos homeopáticos que complementassem a fórmula original. E o resumo disso são, hoje, 3 imunomoduladores, que ainda não é o resultado final. Acho que a gente tem muito ainda para pesquisar. Mas o que é mais bonito nisso é que o semelhante na homeopatia cura o semelhante. Então, se você quer aumentar o sistema imunológico de uma pessoa, nada melhor que algo suave, sutil e altamente diluído como uma homeopatia. Porque isso sim estimula o sistema imunológico, porque é o semelhante curando semelhante. E aí, a gente tem trabalhado, hoje eu tenho 507 pacientes em tratamento no consultório. Vou mostrar alguns casos no final, bem impressionantes. E hoje a gente já apresentei para o CRM de São Paulo, dia 24 de abril, um dossiê com resumo das 13 teses de mestrado e doutorado sobre o assunto, né? E aí, por eu ter essa convivência diária com os pacientes com câncer, eu não sou oncologista, comecei a me apaixonar. E aí, em 2006, apresentei o projeto Medical do Câncer, não aceitaram. Hoje, a gente já tem mais comprovações, pode ser que a gente consiga mudar um pouco essa ideia. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte. Bom, se você tem, aqui no tronco cerebral, endoderma, né? Endoderma é o folheto embrionário que dá origem ao tronco cerebral. O endoderma também é o folheto embrionário que dá origem ao peixe. E qual é a função do peixe? Comer e fugir do predador. Comer e fugir do predador. Então, você tem aqui uma questão de sobrevivência colocada. Então, se o paciente tem um trauma de sobrevivência, por exemplo, perdeu o emprego, a família vai passar necessidade. Ou então, nem perdeu o emprego, mas é aquela pessoa super preocupada em fazer tudo certo para não perder o emprego. Ou então a pessoa tem muito dinheiro e guarda, não gasta com nada nem com ninguém. Porque tem medo que falte dinheiro. É trauma de sobrevivência. Então, ele pode desenvolver tumor ou doença crônica em todas essas estruturas derivadas do endoderma, do relé mais primário. Então, hipófise, glândulas lacrimais, amígdala, palato, enfim, aqui, olha aqui, ó, alvéolo pulmonar, olha aqui, os tumores de tireoide e paratireoide, terço inferior do esôfago, estômago, duodeno, umbigo, túbulos coletores renais, tumores de bexiga, de paredes de bexiga, de mucosa da parte interna, de endométrio, do útero, um tumor muito frequente em mulheres acima de 50 anos, tumor de próstata, tumor de ovócito, de trompa, tumor de prepúcio, existe tumor de prepúcio.
prepúcio. E tumores glandulares que ficam ali no prepúcio. Vamos pensar então no cerebelo. Cerebelo é mesoderma, falta um R aqui. Mesoderma antigo, relé de cerebelo. Necessidade de proteção e equilíbrio. Então pode desenvolver tumores nesses tecidos, pericárdio, peritônio, pleura, derma, glândulas sebáceas, sudoríparas. Olha aqui o melanoma. Necessidade de proteção. Ah, mas doutora, melanoma também tem a ver com sol? Tem a ver, mas se juntar vários fatores, erro de alimentação, trauma emocional, enfim, vários fatores genéticos, ambientais, comportamentais e tal, pode gerar o melanoma. Mesoderma novo, relé de substância branca. Tumor de adaptação ao meio, trauma de adaptação ao meio e desqualificação. Muito frequente aqui, olha, tumor de vaso linfático, linfomas, leucemias. Tão comum no jovem, adulto jovem, que tem bulimia, que sofre bulimia numa faculdade, na escola, né? O Gianecchini, ele teve um linfoma. Né? E ele, numa entrevista na Marília Gabriela, ele falou da desqualificação, que ele se sentia desqualificado para exercer a profissão de ator. Se sentia em minusvalia, em menos valor. E isso pode gerar traumas de desqualificação e tumor nesses tecidos, no parênquima do ovário, nos testículos, no rim, nas suprarrenais. Os sarcomas musculares, sarcomas, né? E tumores ósseos, problemas ganglionais e de vasos linfáticos, e a glia, que é o tecido conjuntivo do cérebro. E vamos falar de ectoderma. Isso daqui são os tumores relacionados aos problemas de relacionamento. Relacionamento interhumano. Não importa se é com o homem, se é com a mulher, se é com a vizinha, se é com a mãe, se é com o pai. São os traumas de relacionamento. E aqui tem uma coleção. Os tumores do sistema nervoso central, os problemas do retinoblastoma, problemas dos brônquios, ó, tumores brônquicos, tumores biliares, pancreáticos, tumores de reto, de intestino, uretra, tumores do colo do útero. Eu tenho uma história de uma paciente que a vida toda ela ia no consultório e reclamava que o marido traía. Isso ela sabia. Ela tinha lá 3 filhos. Naquela época a mulher não trabalhava fora, dependia do sustento do marido. E aí ela foi engolindo aquela história. Até que sempre a história termina assim. Ele não se separa, não fica com a amante. E aí essa mulher vai aguentando. Um dia, ele fica impotente, ele já está velho, doente, aí ele não quer mais amante, aí ele fica em casa. Mas aí ela também não está nem mais aí com ele. A questão do conflito para ela foi resolvido e aí ela desenvolve câncer de útero. E é muito comum. E não tem nada a ver com HPV. Mulheres que são traídas e que não perdoam e ficam engolindo aquela situação, pode ocorrer, não estou dizendo que vai ocorrer. Aqui também entra o esôfago nos 2/3 superiores, aqui ó, no terço inferior, é outro tipo de trauma, de sobrevivência. Aqui, nos 2/3 superiores, é trauma de relacionamento. Tumores de estômago, tumores de duodeno, tumores de pelvis renal. Aqui também a gente pode pensar no infarto, artéria coronária obstruída, relacionamento. Né? Não é difícil lá no trabalho, um monte de problemas, enfim, a pessoa vai. E aí, para distrair um pouco a gente, né? Quais são os conselhos? Aprender é mudar posturas. Platão, olha que bonitinho. Dizer não.
Quantas pessoas aqui sabem dizer não? Difícil, hein? Muita gente, principalmente as mulheres, tem muita mulher que não fala não, para não criar conflito, confusão. Então, para alcançar a paz, você precisa limpar a sua mente. Não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. Dalai Lama. Ser autêntico. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas, satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. Dalai Lama. Olha que bonitinho. Uma chuva de estresse, de preocupação, de problema, e ela lá, só abriu o guarda-chuvinha, está passeando, né? Proteja-se e evite tudo aquilo que pode tirar a sua paz. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Dalai Lama. Ter liberdade. Eu acho que isso é muito importante, emocionalmente. Você não se sentir aprisionado por nada e nem por ninguém. Seja você. Faça a sua vontade. A minha mãe era uma pessoa sábia. E ela dizia que a gente podia falar tudo, mas tudo dependia do jeito da boca na hora de falar. É isso que eu aprendi. O jeito da boca na hora de falar. Às vezes não dá, às vezes a gente... Mas é um bom ensinamento. Ter uma tranquilidade para fazer boas escolhas. Então é o livre-arbítrio, o tempo todo parar, pensar, refletir e escolher. Porque, baseado nas nossas escolhas, nós vamos escolher as consequências. E a consequência pode ser um tumor. Se você encontrar a paz, cuide e conserve-a. Isso só depende de você. Olha só, ter autonomia. Assuma a missão da sua vida. Olha para você, pensa, respeita você, pensa, qual é a missão? Você está cumprindo a missão da sua vida? A tua vida está satisfeita? Você está satisfeito com a sua vida? O que você gostaria de fazer? Respeite você mesmo, respeite os outros e tenha responsabilidade sobre as suas ações. Você é responsável por você. Mantenha calma. Então, olha só, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais desabafar. Desabafar. Quando o Hammer fala do trauma, ele diz, e ele é muito claro em dizer, que a pessoa vive o trauma calado, não divide, não compartilha, não desabafa. E se você não tiver ninguém para desabafar? Você pode fazer um diário, escrever aqueles teus sentimentos. E quais são os conselhos? Silenciar o interior. Então, fazer práticas de respiração, né? A respiração é a ponte que liga a vida à consciência, que une o seu corpo e seus pensamentos. E à medida que nós oxigenamos conscientemente o nosso corpo e principalmente o nosso cérebro, alteramos as sinapses. Isso é comprovado. Ou seja, as comunicações entre os neurônios, que tinham um padrão repetitivo e condicionado e que passam a fazer novas conexões. Assim, podemos desenvolver uma habilidade mais criativa no modo como vivemos, uma permissão para o novo, um não reagir contra e sim um acolhimento ao que está acontecendo agora. O que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar sem sofrer. É difícil, mas a gente tem que desenvolver mecanismos de amadurecimento emocional. Quando nós respiramos corretamente, o corpo começa a ter mais flexibilidade. A caixa torácica deixa de ser rígida, como uma gaiola de ferro. Uma coluna vertebral deixa de ser endurecida, enrijecida, deixa de ter aquelas dores na coluna, né? Aquela respiração que, quando nós estamos ansiosos, a respiração é diafragmática, fica aquela prisão aqui dentro. A gente tem que desenvolver respiração abdominal, igual se faz na yoga, né? Enfim,
Respirar pode ser uma solução. Mesmo que você esteja no seu trabalho, respira umas 10 vezes abdominal, faz a circulação do Qi, da energia, circular de cima a baixo, e não fica prendendo aqui, ó, né? Fica aquela angústia, aquela pressão no peito. Praticar exercícios. Todo mundo fala de academia. Não sou contra, eu acho legal. Academia, musculação, correr. Mas e os exercícios yin? Porque academia, corrida, natação é exercício yang, exercício de movimento. E exercício yin que faz bem para a nossa mente? Yoga, tai chi, danças circulares, liang kun, qigong, etc, etc, etc. Firmeza na vontade e pensamento. Então, o que o Einstein disse? Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. Querer é poder. Aí, é desenvolver autoconhecimento. Se não puder fazer uma terapia, que eu recomendo, faça um diário. Faz uma revisão diária do que foi o seu dia. Escreve lá um parágrafo, 2 linhas, ou se quiser a página toda, mas ponha isso para fora. Isso é desenvolver autoconhecimento. E a espiritualidade, as tradições espirituais, né, são importantes para despertar o sagrado dentro de nós. O nosso eu mais íntimo, o nosso eu superior. Fazer meditação para silenciar a mente, né, para ter contato com você, aumentar a tua percepção, né? Isso tudo é muito importante. Ter isso como hábito de vida. Eu não vou poder falar muito tecnicamente, aliás, foi pedido, mas eu tenho que falar algumas coisas de imunologia, pelo menos o básico, né? Nem sou doutora nisso, é só que eu sei como médica, porque eu estou lá na frente do paciente, eu tenho que resolver. Não tenho tanto tempo para ficar dentro do laboratório estudando, gostaria mais. Mas o que eu sei é que existe um eixo neuropsico-imunoendócrino. Então as coisas acontecem muito aqui, né? No psíquico, depois no neurológico, depois no imunológico e depois nos hormônios. E aqui nós fizemos um desenhinho bem primário de um macrófago, que é uma célula de defesa, de um linfócito, que é um dos nossos glóbulos brancos, dos nossos leucócitos, outro linfócito, a célula natural killer, né, que é o verdadeiro bombardeador aí de células tumorais, outro tipo de leucócito, que é o neutrófilo. E aqui, não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero mostrar? Que células normais podem tornar-se em tumores nascentes por escapar do controle do sistema imunológico. Tudo que vocês estão vendo em verde é um mecanismo de defesa imunológica. De diversas formas, nós nos protegemos dos tumores. Quando esse mecanismo todo falha, o tumor se desenvolve. E ele vai se desenvolvendo, vai nascendo e vai criando o quê? Vasos. O tumor é sedento por vasos. Ele precisa se alimentar. Então, ele cria um processo inflamatório ao redor dele para chamar vasos. E quando os vasos chegam, o tumor captura o vaso e começa a se alimentar de proteína, carboidrato, gordura. Ele precisa desse alimento. Existem muitas drogas quimioterápicas hoje estudadas para diminuir a angiogênese do tumor, que é essa capacidade que tem o tumor de fazer vasos. Quando nós fazemos a ultrassonografia de tireoide, sempre façam isso, tenham isso em mente. Faz as mulheres acima de 40 anos, é muito comum, hoje em dia até mulheres de 20 anos, é mais prevalente o nódulo na mulher do que no homem. Fazer ultrassom. Se aparece um nódulo, tem que pedir ultrassom com Doppler. Por que a gente faz o Doppler? Para estudar se existe entrada, chegada de vaso dentro do nódulo. Se for uma quantidade maior de vasos centrais ao nódulo e menos periférica, é indicado fazer biópsia. E nós vamos acompanhando, tem lá chamas 1, chamas 2, chamas 3, chamas 4, é a classificação.
Então, toda vez que, se você já sabe que tem um nódulo na tireoide, vai fazer ultrassom com Doppler cada 6 meses para estudar se o nódulo está aumentando ou não e se a vascularização está se modificando. Se está se modificando, tem mais vasos dentro do nódulo, então significa que tem que ficar de olho e até biopsiar, para pegar o câncer no começo. O câncer de tireoide hoje está muito, muito frequente. Vamos falar das pesquisas. Aqui é um esqueminha muito do macrófago residente, um esqueminha. Ele recebe o tratamento, um medicamento, ele é ativado, e quando ele é ativado, ele apresenta o antígeno, ele apresenta a proteína da célula tumoral, enfim, para os outros linfócitos, CD4, células linfócitos B, CD8. Então, ele apresenta, ele ativa, ele faz a macrofagia, ele faz a fagocitose, ele destrói e apresenta e chama, galera, vem aqui o resto do sistema imunológico me ajudar. Mais ou menos isso, de uma forma muito simples. Aqui, na verdade, são há 18 anos, no laboratório de células inflamatórias e neoplásicas da Universidade Federal do Paraná, sobre a orientação da doutora Dorli de Freitas Buch, iniciaram-se os estudos da ação dos medicamentos homeopáticos complexos in vitro, na cultura de células do sistema imunológico, e em vivo, nos ratinhos, demonstrando o efeito de imunomodulação. O que é a imunomodulação? Aumento da resposta de defesa natural do corpo. E uma potencial ação terapêutica das doenças virais e neoplásicas. Aqui alguns dos trabalhos publicados. Aqui, hoje, o que nós temos de medicamentos são complexos homeopáticos em diluições decimais, numa metodologia especial que veio ensinada dos argentinos, do doutor Francisco Canova, que já faleceu há muitos anos. E aqui foram acrescentados mais medicamentos em vários e vários testes que eu vou mostrar. Então, como é que foi feita a metodologia? Todos os medicamentos foram produzidos por uma única farmácia, porque senão a amostra fica diferente. Os frascos foram agitados vigorosamente antes da administração. Por quê? A homeopatia tem que ser agitada. Por quê? Energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. É um remédio quântico, é um remédio sutil. Não existe química. A homeopatia começa a ser diluída quando ela é 12 vezes diluída em 1 ml de cada parte. Por exemplo, 1 ml da planta, mais 99 ml de água. Succiona 100 vezes na mão. Você tem uma centesimal 1. Você tira 1 ml da C1, mais 99 de água, succiona 99 vezes, você tem a C2 e assim sucessivamente. Quando você passa da C12, você passa do número de Avogadro, que é 10 a menos 23. Então, você não tem matéria química. Então, por isso que diz que a homeopatia é água. Porque a homeopatia é vibracional. É outro esquema. Por isso que eu sempre ensino a guardar dentro da lata de metal, que é a gaiola de Faraday. É o sistema fechado de metal, onde a energia não ionizante não consegue penetrar no frasco. Por quê? Hoje nós temos tela de LCD, celular, micro-ondas. A gente está aqui conversando, tem um monte de sinais eletromagnéticos passando, de antenas de retransmissão, de celular, de rádio, de TV. Então, mesmo que você não tenha aparelho nenhum na sua casa, com certeza vai passar onda eletromagnética. Em 2009, eu comecei a perceber que os pacientes ligavam muito. Tinha feito o remédio um mês, depois de um mês ligava, doutora Ana, o remédio parou de fazer efeito. Eu falei, mas como parou? E um dia, como Deus me ajuda, tinha um paciente meu, que é professor da Unicamp, é engenheiro de telecomunicações, eu comentei com ele, ele falou, Ana Clélia, isso é
energia não ionizante desmagnetizando o teu medicamento. E ele levou para a Unicamp e ele disse que depois de 30 dias não vibrava mais energia no frasco da homeopatia. E aí ele me ensinou a guardar na latinha. Então se faz o teste com a lata. Coloca o celular dentro da lata, tampa e diz com o número daquele celular. Se tocar, a lata é fraca. Tem duas possibilidades. Ou você troca a lata ou você forra com papel alumínio. 1 ou 2 camadas, vai parar de tocar aquele celular, a lata está pronta. É assim que se deve guardar a homeopatia. Então, e todos os experimentos foram realizados no mínimo 3 vezes. Então, como é que se trabalha lá? Pega camundongo suíço, de 6 a 8 semanas de idade, pesando de 30 a 35 gramas do biotério da universidade, são mantidos numa temperatura controlada, no ciclo dia e noite, claro e escuro, uma dieta padronizada, e foi colocado um medicamento na água de beber, numa proporção de 20%, e cada animal recebeu aproximadamente 10 ml por dia por 7 dias. Esses frascos foram repostos todos os dias. Depois de 7 dias, se sacrifica o animal e retira macrófago peritoneal, medula óssea e linfonodos. E aqui, vou mostrar o filminho. Aqui vocês têm um macrófago ativado, fazendo uma fagocitose de fungo, de uma levedura. Eu vou mostrar o filminho. Esse filminho se passou em 30 minutos no laboratório, a gente acelerou. Então aqui vocês têm a levedura, o pseudópode do macrófago ativado e aqui embaixo também, trazendo levedura. Então ele é capaz de fagocitar várias... Aqui poderia ser uma célula tumoral, poderia ser um vírus da hepatite, por exemplo. Vamos botar de novo? Então, ó, isso se passou em meia hora. Depois de meia hora, e aqui já são várias leveduras já. Então ele é capaz de fagocitar e destruir várias leveduras ao mesmo tempo. No tratamento em vivo. Olha que legal. Em 2005, esse trabalho foi feito com sarcoma 180, injeta no animal, o tumor vai se desenvolvendo, depois dá o medicamento, o tumor vai desaparecendo. Então, o que houve nesse experimento? A observação, melhora da resposta imune, incluindo significante infiltração de células linfóides, desenvolvimento de fibrose ao redor do tumor. Um dos trabalhos da doutora foi a respeito dos fibroblastos, que são células de cicatrização. Quando a gente faz um machucadinho e não faz a casquinha, aquilo é fibroblasto, é fibrina, né? Então, o medicamento estimula a produção dessa fibrose, redução do tamanho do sarcoma, aumento no número de leucócitos, os glóbulos brancos circulantes, tais como linfócitos B, natural killer e CD4, e todos os animais do grupo tratado sobreviveram e houve regressão tumoral. 30% do grupo controle morreram e não houve regressão tumoral. Esse trabalho foi porque, assim, a gente tinha, a doutora Doli tinha que provar que a homeopatia não é tóxico e que não é mutagênico, que não age no DNA das células. Então, esse trabalho foi desenvolvido, né? Desenvolvimento de novos medicamentos e novas terapias. 2 pontos. Tinturas altamente diluídas. O que é tintura altamente diluída? Homeopatia. Agem como modificadores da resposta biológica. Aqui era para mostrar a resposta biológica. Aqui nós fizemos um resumo muito a grosso modo do mecanismo de ação do medicamento 1, 2 e 8 nas espécies, diminui, tanto 1, 2 e 8, diminui as espécies reativas de oxigênio, com isso diminui a inflamação ao redor, a inflamação gerada pelo tumor. O medicamento 1 e 8 aumenta a atividade fagocítica por aumentar o óxido nítrico. O medicamento 1 aumenta macrófagos e linfócitos, o medicamento 1.
Medicamento 8 aumenta linfócitos citotóxicos, então a gente tem usado muito na hepatite C e no HIV, hepatite B, HPV, os resultados são excelentes. Porque nós desenvolvemos creme vaginal, além de tomar por boca, ainda o creme vaginal agindo no local do HPV. O medicamento 2 ainda está em estudo, mas o que nós percebemos é que diminui linfócito B. Então, diminui anticorpo. Então, é bom para a doença autoimune, principalmente as doenças que produzem ulcerações, processos inflamatórios mais sérios, tipo retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Nós temos tido resultados na espondilite anquilosante, muito bons resultados. Os resultados são muito frustros no lúpus. Não temos. A gente tem que desenvolver mais pesquisa. Aqui foi um trabalho só para estudar essa citocina inflamatória, o TNF-alfa. Então, é apresentado a proteína, né, a lipoproteína, e mistura essa lipoproteína, que é o antígeno, com o medicamento 1, 2 e 8. E o que foi observado? Que o medicamento 8 foi o que mais diminuiu esse TNF-alfa. E o que é isso? Né? Esse esqueminha mostra TNF-alfa é fator de necrose tumoral alfa. Em baixas quantias, ele produz um processo inflamatório local. Né? Então, uma dor de dente, alguma coisa assim. Quando você tem quantias moderadas dessa citocina, você já tem febre, você já tem acometimento do fígado, proteínas de fase aguda são produzidas, você tem estímulo medular com produção de leucócitos de defesa. E quando você tem altas quantidades desse TNF, você vai ter o quê? Caquexia, são os tumores na fase mais avançada, onde já pode ter a trombose, o choque séptico, já é um estado e que desenvolve hipoglicemia constante e vai roubando então do músculo, a pessoa vai emagrecendo para tirar a glicose do músculo. São os casos piores. Esse trabalho de 2010 foi a ação antitumoral do medicamento 8 em melanoma. Então, o que se faz? Pega o ratinho, coloca ele nessa tapeworm com um inalador. Coloca na veia caudal do rato um melanócito contaminado com um tumor. Esse melanócito, e faz o quê? Faz inalação. 3 vezes por dia, põe o remedinho aqui, sai a fumacinha e o ratinho vai respirando o medicamento só pela inalação. Quando se injeta o melanoma na veia caudal, ele vai direto para o pulmão do rato. E isso daqui é melanoma dentro do pulmão. Isso existe em seres humanos. Quando você vai comparar uma inalação feita aqui no C, olha, o camundongo com metástases tratado com veículo alcoólico. Então só se deu inalação com álcool. Comparado a esse D, onde se deu com o medicamento número 8, a inalação, então é significativa a diminuição do melanoma. Agora, por que isso é importante? Por que os nossos melhores casos são de melanoma? Principalmente o melanoma metastático para pulmão. Melanoma, quando é metastático para cérebro, é muito difícil da gente conseguir. Dentro do pulmão, existem macrófagos residentes. Então, quando nós temos a possibilidade, seja por um melanoma, seja um tumor de reto, seja um tumor de próstata ou de mama, que tem metástase pulmonar, quando nós fazemos a inalação, nós ativamos o macrófago residente diretamente no pulmão. E ele, ativado no pulmão, ele está perto do tumor e ele faz a fagocitose desse tumor. Por isso que é interessante o melanoma metastático para pulmão. E o melanoma, em geral, ele já tem monócito alto. Monócito, quando você faz o hemograma, tem lá número total de leucócitos, diferenciais de leucócito, embaixo você tem monócito.
O melanoma, normalmente, ele já vai fazer um monócito de 10%, o normal é 8%. Nós queremos, com o medicamento, chegar a 15%, 18%, 20% de monócito. Eu não sei, a gente está estudando, mas como a base do melanoma já é um monócito aumentado, quando a gente estimula, ele vai para 20%, o resultado é muito bom, né? Eu tenho muitos pacientes que sobrevivem bem de melanoma. Aqui é um resumo. Medicamento 1, 2 e 8 melhoram a resposta imunológica. O medicamento 1 possui uma ação geral no sistema imunológico, aumentando ambos a imunidade inata e a imunidade adquirida, que são importantes em várias doenças, inclusive no câncer. O medicamento 8 modula a atividade de macrófagos e aumenta a imunidade adquirida, sugerindo seu uso em doenças como nas viroses, onde o agente patogênico é extremamente mutável. Quer dizer, o agente patogênico é o vírus, né? Cada hora você pode ter um vírus, uma gripe, por exemplo. Medicamento 8 diminuiu de maneira mais intensa essa molécula inflamatória, TNF-alfa. O medicamento 2 é isso que eu disse, que a gente tem usado, porque ele estimula a linfócito B, então ele diminui a produção de anticorpo, e a gente tem usado nas doenças autoimunes, com fator de necrose tumoral alto, que são as doenças ulcerativas. Esse trabalho é que se fez para provar que o medicamento imunomodulador são destituídos de citotoxicidade, então não é tóxico para o nosso organismo e não muda o DNA das nossas células. Isso é importantíssimo, porque muitas das drogas para o câncer não são aprovadas por efeito tóxico demasiado e mutagênico. Aqui é o depoimento dessa senhora, a Gladys. Ela fez o depoimento na Gazeta do Povo, dizendo que ela dizia que ela tenho certeza que associar o tratamento convencional à homeopatia fez toda a diferença na minha vida. Não perdi o apetite, minha imunidade foi protegida, senti poucas dores no corpo e tive vontade de viver à disposição o tempo todo. É muito comum os nossos pacientes estarem em sala de espera de quimioterapia, muito bem, obrigado, e o outro do lado fazendo a mesma quimio, bem judiado. Alguns casos clínicos rápidos. Esse caso é muito impressionante. Essa senhora chegou em 2012 no consultório com um tumor de tireoide, é uma senhora humilde que deixou o tumor ficar do tamanho de uma mão papaya. Você imagina, desse tamanho. Então, qual foi o resultado? Esse tumor já estava sem possibilidade cirúrgica, ela se tratava no Hospital do Câncer. A tomografia mostrava que a massa era muito volumosa e que já estava em íntimo contato com as glândulas submandibulares, o lobo da tireoide e também muito próximo da jugular e das carótidas. A paciente não conseguia mastigar, engolia com dificuldade alimentos líquidos e semilíquidos, muita dificuldade de abrir a boca e dor, não conseguia mexer o pescoço. Eu entrei com medicamento 1 e 8, 10 gotas, 4 vezes ao dia. Depois de 2 meses, a filha ligou dizendo que tinha feito uma fístula, abriu um buraquinho no tumor. E estava vazando um líquido. Mais um mês, o tumor estava vazando líquido, a dor já havia desaparecido, está mexendo o pescoço, comendo de tudo com muito apetite. Ela não estava comendo. Mais 7 meses, começou a sair o quê? Pedaços do tumor. Aí ela me ligou. Mora longe, não podia ir no consultório. E na hora me deu uma intuição. Falei, pô, se esse medicamento 8, eu acho que alguém me ajuda de algum lugar aí, eu não sei, eu acho que querem muito que eu faça isso. Falei, eu vou pegar e vou borrifar isso dentro desse buraquinho dela, porque vai dar fibrose, vou conseguir, porque isso aí vai sangrar. Eu sei que o tumor da tireoide tem muito vaso dentro, vai sangrar. Mas, gente, vocês não imaginam o nervoso que é. Por quê? Você está trabalhando de uma forma empírica, né? Com o ser humano. Você sabe que não está fazendo mal. A mulher está comendo, engordou, está mexendo o pescoço. Mas está vazando pedaço, vai sair sangue. Falei, bom, borrifa
Pega uma seringa e injeta dentro do buraquinho o remédio. Passou 4 meses. Tumor vazando direto, mas sem dor. Fazendo todo o trabalho de casa. Tem saído sangue do local. Precisou tomar ferro, um pouco de anemia, mas estava se sentindo bem. Mais 4 meses. Paciente bem, tumor diminuindo. Precisou de transfusão de sangue. Chegou a ser internada para fazer. Eu só fiquei sabendo depois, lá na cidade dela. Não sei aonde. Pro lado de Mogi das Cruzes e tal. Bom, então, o que aconteceu? Rompeu uma artéria no tumor. Aí, o tumor diminuiu tanto que quando ela voltou no hospital do câncer, eles assustaram. Olha, mas como pode? Vamos fazer então uma radioterapia? Aí, fizeram exames, não podiam irradiar porque estava muito perto da jugular e da carótida, mas já estava do tamanho de um limão. De um papaya para um limão, uma diferença. Agora, ela esteve no consultório dia 15 de janeiro desse ano e estava comendo novamente tudo batido, por quê? Houve um tamanho processo inflamatório aqui que ela perdeu os dentes e não dá para fazer implante. Nessa ocasião, eu disse, faz dentadura, fala para o dentista. Eu não sei, o cara queria fazer implante, mas como que vai fazer implante com um tumor aqui? Óbvio que tem um processo inflamatório intenso. Falei, pede para fazer uma dentadura, a senhora vai ficar feliz com a dentadura. Aí ela me ligou esse mês, já tinha engordado, já estava comendo, porque realmente fez a dentadura. E ela está viva e o tumor está lá, só que é um tumor muito pequeno, bem menor do... O importante, gente, está viva. Vocês imaginam um paciente com câncer desse tamanho, diminuiu para uma bolinha de ping-pong, e está vivo, está comendo, está feliz, fazendo serviço para casa, sem metástase? Isso é uma vitória. Ninguém está dizendo aqui que está curando. A gente só está tentando ajudar. Então, aqui é a história dela toda. 3 anos. E aí, eu vou falar mais tarde de alimento, daqui a pouco, sem ingerir leite, queijo e derivados, sem ingerir carne vermelha, porque isso tudo alimenta tumor. Se alimentando de peixe e frango, tudo muito, o máximo possível de orgânico, né? E o tumor diminuindo. Esse é um padre do Rio de Janeiro, 59 anos. Há 10 anos ele vinha tratando leucemia linfóide crônica, desde 2002. Já tinha feito quimioterapia oral, quimioterapia endovenosa. Em 2011, a quimioterapia tinha sido muito forte, tinha feito muito mal, ele tinha ficado internado com pneumonia 1 mês, baixíssima imunidade, anemia muito grave, várias transfusões de sangue, chegou no consultório, eu prescrevi os 2. Passou 3 meses, já estava melhor e teve uma sinusite. Como ele está em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, e foi final de ano, ele teve a sinusite, procurou um médico lá, e o médico deu antibiótico e corticoide. Acabou com o meu tratamento. Corticoide é anergizante, tira a força vital, abaixa a imunidade. E o que aconteceu, e eu não estava sabendo, que o tratamento foi interrompido, porque ele foi internado. Bom, um resumo para... Ele foi internado e ficou em septicemia. Da sinusite, a imunidade caiu, tomou conta do corpo, parou de tomar o remédio, ficou bom. Aí chegou um momento que ele saiu da UTI, foi para casa e falou, não tomo mais antibiótico, vou voltar a tomar os remédios da homeopatia. E a história dele é o seguinte, 2 anos e meio, ele esteve no consultório agora, em 2015 agora, está ótimo. Ele foi em dezembro na oncologista, fez todos os exames, só com imunomodulação, porque ele se recusa a tomar químio. Ele falou que agora, se ele tiver sinusite, eu fiz ele jurar que ele vai ligar para mim e não vai tomar corticoide. E, aqui, ó, bem, sem queixas, feliz, trabalhando junto aos parentes, porque ele é daquele padre que vai para o povo, vai lá onde está um miserável. E os exames todos controlados e nenhum sinal da leucemia. 2 anos e meio. Esse caso
eu não posso dizer para vocês hoje que nesse momento ele pode ter falecido, porque ontem eu saí de São Paulo e ele estava já na UTI. Mas é um caso que mesmo assim eu trouxe, porque é uma história de 2005 a 2015, de um tumor num senhor japonês. Ele chegou no consultório com 68 anos, magro, ele tinha acabado de descobrir uma lesão vegetante polipóide no reto, né? E ele estava fazendo quimioterapia, radioterapia pré-operatória, porque era um tumor grande. Quando o tumor é grande, primeiro ou de mama ou de intestino, muitas vezes se faz a rádio, a quimio, para diminuir o tumor, para a cirurgia não ser tão agressiva, né? E eu tive a sorte de pegá-lo nesse momento, onde ele estava iniciando o tratamento. Então a história dele é que houve a cirurgia, depois ele foi indo, foi sobrevivendo, aparecia micronódulos em 2008 no pulmão dele, nós fizemos inalação até agora, até o mês passado, esses nódulos nunca foram operados, foram biopsiados e não eram câncer. E ele foi tomando imunomodulação, um paciente muito assíduo, muito correto, muito querido, né? Muito querido mesmo. E é duro para a gente, né? Porque você, 10 anos tratando, né? E aí a esposa ligou ontem para agradecer a doutora Ana por ter mantido o marido dela vivo durante os 10 anos. Eles casaram tarde, tiveram filhos tarde, então ele queria formar os filhos na faculdade. E aí, aqui em 2012, a gente começou a ver que reapareceram as 4 lesões pulmonares, mais uma lesão de fígado, né? Mais quimioterapia. Esses 10 anos ele fez muita quimioterapia e eu segurava muito o fígado dele com fitoterapia chinesa. Porque o fígado é um filtro. Tudo que se come, tudo muito passa pelo fígado, quimioterapia. E no final, ele desenvolveu aqui, ó, em 2014, uma cirrose devido a excesso de químio. Quer dizer, se por um lado a gente estava conseguindo aumentar o sistema imunológico dele, por outro lado era tanta quimioterapia que estava deixando ele adoecer do fígado. Então ele desenvolveu ascite, varizes de esôfago, foi internado com hemorragia, porque rompeu as varizes de esôfago devido ao quadro da cirrose, né? E ele, infelizmente, ele está morrendo por causa da cirrose, não por causa do câncer. Que o câncer está controlado. Pode ser que ele já tenha falecido uma hora dessa. E essa história de 2005 até 2015. Não, aqui é um outro. Aqui é uma moça que chegou no consultório em 2006 com um tumor de ovário, carcinoma de ovário com metástase no pulmão, linfangite carcinomatosa de células claras. Então, ela tinha no peritônio, que é uma membrana que reveste as alças, vários focos do tumor de ovário já metastático, né? Quando ela chegou, ela já tinha retirado os 2 ovários e não tinha sido feito nada no pulmão, passando bem com a químio inicialmente. Mais 5 meses, apareceram lesões por fora do reto, na posição superior do abdômen, mais linfonodos embaixo do diafragma, metastáticos. Aí ela foi em julho, então aqui é janeiro, aqui é julho, operou o abdômen e ficou com a bolsinha de colostomia. E mais químio, e a gente acompanhando com imunomodulação e também com fitoterapia. Em 2007, ela fez um PET scan, estava sem recidiva. Aqui, no final do ano de 2006, ela refez o trânsito, tirou a bolsinha de colostomia. E desde essa data, de 2007 até hoje, tudo negativo. Aqui, em 2011, apareceu uma imagem anômala no ilho. Nós fizemos um PET scan, conversei com o oncologista dela, de São José dos Campos. O marido é médico do Exército, da aeronáutica lá. E aí
Combinamos então, ninguém sabia. Não tinha acesso para fazer uma biópsia, então vamos deixar operar para ver, por laparoscopia pelo menos, né? Para biopsiar e, graças a Deus, não era. Operou e aquelas imagens que nós vimos no PET scan não eram tumores. Então, ela se mantém sem tumor até hoje, ela está com 53 anos, são 9 anos de imunomodulação. E o que ela tinha no pulmão? Totalmente calcificado, por inalação com imunomodulação. Porque ela está sem químio. Esse é um caso bonito porque não tem químio, né? Então, esses 4 casos eu trouxe hoje, para vocês terem uma ideia, mas são 507 pacientes hoje em tratamento de vários tipos de tumor e de doenças autoimunes e doenças virais. E, rapidamente, eu queria dizer que agora, esse ano, a Universidade de Harvard retirou o leite e laticínios da pirâmide de alimentos. A exclusão assenta nos dados de estudos que comprovam uma relação entre o consumo de laticínios e derivados e o risco de câncer de próstata, ovário, devido à presença de gordura saturada e caseína, que é a proteína, além de formar muco no sistema linfático, impedindo a circulação de glóbulos brancos, entre eles principalmente os linfócitos. Então, caseína não é lactose. Então, não adianta, doutora, a senhora me proibiu de tomar leite, mas eu encontrei um leite sem lactose, porque só se fala... Não, lactose é o açúcar do leite, eu não estou discutindo isso. Tem seres humanos que têm lactase, que é a enzima que digere lactose, e tem ser humano que não tem. Tudo bem, isso é um ponto, mas eu estou falando de proteína. Proteína a gente não digere, caseína. O leite materno humano tem lactoalbumina em grande quantidade e muito pouco caseína. O leite da vaca é o inverso. Está cheio de caseína e pouca lactoalbumina. Nós não digerimos. Você engole o leite, o queijo, o requeijão, o iogurte, o creme de leite, o que mais? Tudo que tenha leite vai para o teu fígado. Aquela molécula passa pelo fígado, 10%, existem células, são células de Kupfer no fígado, que são os grandes macrófagos do fígado, que conseguem digerir 10% da caseína. O resto passa para a circulação e vai para onde? Em linfático. E o que eu preciso circular no linfático? Linfócito, linfócito T, imunidade. Se a gente sabe, estudos mostram que chineses colocados nos Estados Unidos, a primeira geração chegou com os hábitos alimentares do Oriente, onde não se toma leite, não tiveram câncer de mama e próstata da mesma proporção do americano. Diferente da segunda geração de chinesinho, que nasceu na América do Norte, que já tinha os mesmos índices. Então, o tailandês, o chinês, o coreano, o japonês, típico, não toma leite, não come queijo. Eles têm outros tipos de tumor, mas não esses. Então, gordura trans, gorduras hidrogenadas. Um novo estudo com 25 mil mulheres, realizado pelo Instituto Nacional. O mesmo índice de risco também está associado à terapia de reposição hormonal artificial pós-menopausa. Eu sou frontalmente contra reposição hormonal. E não adianta, médico nenhum vai me convencer disso. Aumenta muito o risco, pelo menos em 37,5% o risco de câncer de mama. Mesmo que seja uma reposição só de progesterona, como muitos aí debatem. Bom, alimentos ricos em gorduras trans. Carne vermelha, leite, biscoito salgado, doce, outros alimentos assados, pipoca de micro-ondas, pizza, salgados congelados, margarina, chantilly, glacê, desses de padaria, pronto. Estratégias para aumentar o tempo e a qualidade de vida. Comer pouco, antioxidantes fitoquímicos, isso vai agir aonde? Na modulação. Modula os genes supressores dos tumores e regula a atividade de enzimas e hormônios. Então, diminui o risco de doenças degenerativas.
Então, não estou falando só de câncer. Por exemplo, quem come muito açúcar, muita carne, muita gordura trans, acidifica, porque o fígado produz ácido, acidifica o sangue. Quem tem sangue ácido tem doença crônica, tem artrose, tem artrite, colesterol. Se fala muito hoje de síndrome de resistência à insulina, né? Então, é glifagem para todo mundo, né? Metformina, tal. Está comendo errado, né? Está liberando uma insulina que é ineficiente. Essa insulina não está entrando dentro da célula e fazendo o metabolismo da glicose. Então está errado. É muita comida industrializada, comida de pacotinho. O que é um prato saudável? Primeiro tira laticínio, né? Muito vegetal, e eu defendo muito verdura amarga. Todas as verduras são boas, mas a amarga é melhor. A amarga purifica o calor do fígado. As frutas, os grãos integrais e as proteínas mais saudáveis, peixe, ave, os grãos, né? Evite o quê? Bacon, evita salsicha, presunto, carnes processadas, né? Aqui tem algumas sugestões de classificação de fitoquímicos, né, onde tem flavonoides em todos esses alimentos. Terpenos, aqui vitamina A, vitamina C, saponinas, tudo isso daqui, ó. Não vou ficar falando para não ficar. Evitar açúcar e farinha branca. Possui índice glicêmico alto, libera grande quantidade de insulina, que estimula a liberação de grande quantidade de IGF, que é o fator de crescimento de célula tumoral, que aumenta a capacidade de invasão dos tecidos vizinhos. Estimula um processo inflamatório que alimenta o tumor. Então, em resumo, aumenta os vasos do tumor, angiogênese, formando vasos ao redor, né? Prefira as farinhas integrais, os pães multigrãos, arroz integral, massa e macarrão integral, quinoa, aveia, trigo sarraceno, que é aquele trigo da época de Cristo. Em caso de gordura, então, se um paciente aparece no consultório, independente de ter câncer ou de não ter câncer, e tem esteatose, que parece que é muito comum, ultrassom com gordurinha no fígado, então, imediatamente eu tiro o quê? Glúten. Antigamente não falava, agora virou moda? Por que glúten virou moda? Simplesmente porque o trigo é transgênico. Grão geneticamente modificado. 70% mais gliadina. O fígado não aguenta. Eu tenho uma teoria e eu bato em cima dela. Quer ter saúde? Cuida do fígado. Porque o fígado é um filtro. É muito simples. Se o fígado está sujo, suja o sistema. E vai comprometer o segundo filtro, que é rim. Então, se você tem uma dieta que é boa para o teu fígado, você está evitando muitas doenças crônicas. Então, nós tiramos o trigo, a não ser que seja um trigo orgânico. O trigo sarraceno é assim. E o fato de ser integral não quer dizer que não seja transgênico. Integral, moído com casca e tudo. Mas não quer dizer que não seja transgênico. E nós sabemos que 90% da lavoura mundial hoje é transgênico de trigo. Qualquer país do mundo tem pão. É o alimento da humanidade, pão. E tem que alimentar o povo. E tem que fazer essa lavoura render. Tem que dar rentabilidade no trigo. E aí é transgênico. Então, quando eu quero tirar a gordura, grau 1, 2, 3, esteatose, grau 4, já é cirrose, não tenho o que fazer, eu tiro completamente trigo, centeio, cevada, malte e aveia. Olha aqui, ó, cevada. O que é cevada? Cerveja. Então, é melhor tomar vinho. Faz menos mal. Evitar açúcar mascavo. O açúcar que vem da cana, mascavo, demerara, branco, cristal, acidifica o fígado. Não é legal. Melhor usar mel. E frutas frescas. A frutose não é tão bacana quanto você comer as frutas. A frutose direto das frutas frescas. Usar mel em pequena quantidade, xarope de agave, adoçante, o melhor é a estévia. E a soja? A soja é outra coisa transgênica. Mas
Na medicina é sempre assim, a gente leva 15, 20 anos para saber o efeito das coisas depois, né? Então a gente ainda está observando o comportamento da soja transgênica e do milho. A gente sabe que o trigo aumenta muito gliadina. O leite de soja ainda recomendo para quem tem intolerância, tem muita gente que se sente mal com soja, mas um copo de leite de soja por dia não vai fazer mal. Nas mulheres que já tiveram câncer de mama, apesar da isoflavona não ser hormônio, ela ocupa receptor de hormônio. Quando a mulher está na menopausa, os receptores de estrogênio ficam desocupados e os fito-hormônios enganam o corpo. Mas, pelo sim e pelo não, e existe muita discussão, tem muito médico que dá isoflavona para a mulher com câncer de mama, eu tenho um pouco de receio. Eu prefiro usar simicifuga, eu acho mais garantido, menos risco. Outra contraindicação do uso da isoflavona é para mulheres que tenham nódulo na tireoide. Tem alguns trabalhos que mostram que pode aumentar o nódulo da tireoide. Mas é legal comer tofu, pode fazer pastas, patês de tofu em casa, em vez de comer requeijão, que é uma cola que fica 5 dias lá no intestino, grudando lá. Ninguém merece comer requeijão. Beba muita água. Aí tem umas sugestões de água com tomilho, salga, um pouco de limão, casca de laranja. Chá verde é muito interessante, os trabalhos mostram que o chá verde tem polifenóis, são chamados de catequinas, que inibem a proliferação dos vasos ao redor do tumor, desintoxica o corpo e tem uma ação efetiva nas células da leucemia, nos cânceres de mama, rim, próstata, pele e boca. Isso é bem interessante. Comer brócolis, couve-flor, tomate, cenoura, inhame, batata doce, mandioca, tapioca, lentilha, ervilha, feijão, abóbora, abobrinha, damasco, beterraba, cogumelo e aspargo, comprovadamente anticancerígenos. Olha lá os temperinhos. Para que usar alho e cebola? Cuidado com o consumo excessivo de alho e cebola, pois sobrecarrega o fígado, gerando calor excessivo no corpo. Use moderadamente. E se tiver com câncer, não use. E se tiver com esteatose grau 4, com o fígado cheio de calor, trabalhando como uma máquina enlouquecida, eu tiro alho e cebola de todos esses pacientes. A melhora é absurdamente grande. O mundo ocidental brasileiro usa muito alho e cebola. Agora, você vai lá na Tailândia, na Indonésia, a comida é deliciosa, ninguém usa. O japonês, chinês não usa no sushi cebola, alho. Quer dizer, dá para fazer uma comida saborosa, meio bruxona assim, né? Usa lá alecrim, mulherada, usa a intuição aí, faz um arroz integral com orégano, dá para fazer alho porró, dá para usar. E a cúrcuma, açafrão da terra, coloca açafrão, também é presente no curry e é sabidamente anticancerígeno. Aqui até, não posso eu falar, né? É você que tinha que falar. Essa mulher é doutora em farmácia.